Hoje e no próximo domingo, encerramos a série de exposições do último discurso de Jesus. Aquele discurso que Jesus entregou aos seus discípulos, pouco antes de ser preso, de ser humilhado, de ser levado à cruz. E começamos essa série lembrando que a história da morte e ressurreição de Jesus é uma história de amor. E nessa história de amor, a igreja é atravessada por ele, porque ela vive desse amor. Ela não vive dos prédios que ela constrói para abrigar a própria igreja. Ela não vive de seus presbíteros e diáconos. Ela vive desse amor. Por isso que a igreja nunca fecha. Quem fecha, quem dá a última palavra, é o dono da igreja. Aquele que mantém a igreja de pé. Não importa se em tempos de perseguição, não importa se em tempos de bonança. Isto aqui é um milagre, é uma história de amor. Eu queria ler com você o último trecho do discurso de Jesus. E se você tivesse que dar um adeus, qual seria a primeira coisa que você faria à pessoa que você ama? Imagine que você ama uma pessoa de uma maneira a dar sua própria vida por ela. E você tivesse que dar um adeus. O que você faria? Talvez, quando a gente tem que falar alguma coisa que a gente precisa falar, e a gente sabe o peso do que a gente precisa falar, a gente parece ficar nervoso, né? Mão no bolso, olha a unha. Quem é que fica nervoso quando tem que falar alguma coisa importante? Alguns trincam os dentes. Outros seguram a mão de alguém. Outros seguram sua própria mão. A gente pode fazer tanta coisa. E uma delas Jesus fez. Ele não pegou nas mãos dos seus discípulos. Ele não tascou um beijo no rosto dos seus discípulos e disse: daqui para frente a história vai ser outra. É a nossa despedida. Me dê um abraço. Não. Jesus não fez isso. A Bíblia diz que quando ele precisou dar a última palavra aos seus discípulos, ele levantou os olhos aos céus e orou. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Em João capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu o deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. E enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra, e que sejamos transformados por ela. Assim oramos, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Jesus fez uma oração, e nessa oração ele intercedeu por 4 temas importantes. Dos 4, 2 deles ocuparão a nossa reflexão de hoje. Os outros 2 na próxima semana. Os 2 primeiros itens que constituem o olhar de Jesus em sua oração é Ele mesmo. E isso está nos versículos 1 a 5. O segundo item que nos interessa hoje é a oração de Jesus pelos 12, explicitamente pelos 12, dos versículos 6 a 19. Observe comigo o primeiro tópico da oração de Jesus. Jesus ora por si mesmo. Dos versículos 1 a 5. Como é que a gente se faz tema de oração? Como é que a gente começa uma oração colocando nós mesmos como tema? Se você tivesse agora que orar, e você, naturalmente, como de costume, tomasse você mesmo como objeto de sua oração, e você mesmo olhasse para você como você olha para um irmão que você pede oração. Sabe quando você intercede por um irmão, e você sabe que aquele irmão está passando por dificuldades, ou aquela irmã está passando por dificuldades, e então você ora por ele ou por ela, certo? Coloque no lugar dessa pessoa você mesmo. Se você fosse orar por você hoje, o que você pediria a Deus para você? Um carro novo? Uma casa nova? Um marido novo? Opa, esse não pode, esse é antibíblico. Esse não dá. O que você pediria para Deus? Jesus, ele é muito interessante a maneira como Jesus, ele faz a sua oração por si mesmo agora. A oração de Jesus, ela não é uma oração privada. O que seria uma oração privada? Aquela oração que abre, por exemplo, o Evangelho de João, quando Natanael descobre
que aquele que está chamando ele a seguir é muito mais do que ele estava esperando que fosse, porque sabia que ele estava orando num lugar em secreto, onde ninguém poderia estar ali. Então, as pessoas, em geral, quando têm essa experiência com Deus, de orar secretamente, sabem o valor desse secreto, por isso separam lugares e momentos do dia. A gente tem aquele cantinho, não é? Que é aquele que a gente, quando senta ali, é aquele lugar de oração. Você fez daquele lugar um lugar específico para você orar, para você ter aquela comunhão secreta com Deus. Você não precisa falar nem em voz alta, você fica quietinho ali, não é? Se você quiser falar, você também fala, mas para você ficar bem à vontade, você tem que estar seguro de que não está ninguém ali ouvindo a sua oração. Mas o fato é que essa oração secreta, não pública, não pode ser ouvida por ninguém. Você não quer que ninguém ouça essa oração. Você só quer que duas pessoas ouçam essa oração: Deus e você mesmo. Você precisa orar e ouvir suas orações para saber, inclusive, que tipo de oração é essa oração que você está fazendo a Deus. Jesus não está fazendo essa oração. Ele não está fazendo aquela oração que os 3 evangelistas sinóticos, por exemplo, nos revelam no final do ministério de Jesus, quando antes de ele ser preso, ele vai ao jardim e pede ainda assim que ele vá para um canto para ali orar. Não, essa oração é de outra natureza. A oração que Jesus está fazendo aqui é uma oração comunitária. E a oração comunitária, ela é uma oração importante por várias razões. Porque é uma oração que fazemos e queremos que não apenas Deus ouça, e sabemos que Deus as ouve, mas nós queremos que a comunidade ouça essa oração. As orações comunitárias não podem ser feitas em silêncio. Seria muito interessante se na liturgia, quando você abre o seu boletim, você visse ali as 2 pessoas que vão fazer as orações. E aí você vê as 2 pessoas que estão fazendo as orações, e aí você fala, hoje está o Daniel e está o Humberto fazendo as orações. E aí chegasse aqui Daniel, como ele sempre vem, elegante, certo? Vem aqui para orar e oremos, meus irmãos. Amém. Essa oração não pode ser comunitária. Agora, quem de nós diria que Daniel não orou? Cuidado. Daniel orou. Não está na cova dos leões, desculpa, Daniel, foi mais forte do que eu tentei, eu me segurei. Viu, Douglas, eu lutei contra mim mesmo, não vou. Mas, entende? Às vezes o pastor tem disso, né? Ele está ali, Daniel, orando, mas não quis convidar você para participar dessa oração. Essa oração é secreta. Ele não chamou ninguém aqui para orar com ele. Mas quando Daniel ou Humberto chega aqui e começa a orar, eles estão chamando toda a congregação para orar com ele, para orar com eles. A oração comunitária, portanto, ela é para ser ouvida por Deus, mas é para ser ouvida pela comunidade. Você nunca parou para se perguntar isso? Se eu estou orando para Deus e a minha oração é para Deus, por que eu tenho que falar alto? Por que eu tenho que falar a minha oração publicamente? Não é ele que está ouvindo? Quem é que poderia dizer que Daniel não estaria orando a Deus se ele fizesse essa oração em silêncio? Ele orou, ele falou a Deus, mas por que ele tem que expor isso publicamente? Por que ele tem que pôr som nessa oração? Por que essa oração tem que sair sonora? Se você voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, e voltar, por exemplo, para o capítulo de número 11, é um dia triste. Lázaro morreu. As pessoas estão desesperadas, estão sofrendo. Jesus amava Lázaro, chora. As pessoas ficam comovidas de verem também Jesus chorando. Mas lá pelo versículo 41, quando tiraram a pedra, e Jesus fez algo muito interessante. O que Jesus faz? Você observou aí no versículo 41? Olha a liturgia de Jesus.
A Bíblia diz que quando tiraram a pedra, levantando os olhos para o céu, Jesus o que faz? Disse: Pai. Se ele levanta os olhos para os céus, é porque ele está se dirigindo a quem? A Deus. O Filho está se dirigindo ao Pai dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Isso está no passado? Lembra? Olha só o que ele está dizendo. Porque me ouviste. Jesus já tinha orado. Jesus já tinha falado com o Pai. Mas agora esta oração é pública. Jesus está deixando para aqueles que estavam ali ouvindo a sua oração, ele estava permitindo que aquelas pessoas soubessem do que ele estava fazendo e o que ele estava dizendo. E ele estava dizendo ao Pai: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, portanto, ora a Deus, não porque se ele fizer uma oração mais forte, assim, né, impostar mais a voz, botar mais convicção na oração, Deus vai: opa, essa oração é forte, não é? Vou abençoar esse irmão. Se fosse assim, meus irmãos, não é isso. Não é porque Jesus está orando em voz alta, não é porque o irmão ora em voz alta, que aí a oração é mais poderosa, porque aí tem mais chance de Deus ouvir, né? Ele, afinal de contas, deve ser um velhinho, então precisa, né, falar mais alto para ele escutar. Não precisa. Ele vai saber a sua oração, mesmo quando você não formular a sua oração dentro do seu coração. Olha que coisa gloriosa. Você nem começou a orar, ele já sabe. Por isso que todo crente, quando descobre isso, fala: para que orar? Ele já sabe. Nem a palavra me chega à boca, ele já conhece toda. Por que eu vou gastar tempo orando? Falar: o senhor já sabe todas as coisas, então eu só vim aqui dar o meu, em nome de Jesus, amém. Há algo maravilhoso aqui. Porque, veja, mesmo Jesus sabe das coisas que vão acontecer. Jesus, mais do que você, acredita que Deus é onisciente, viu? Ele sabe que Deus conhece todas as coisas. Ele sabe que o Pai sabe todas as coisas. E Ele, o Filho, sabe todas as coisas. E mesmo assim ora. Mesmo assim Ele ora. Mesmo assim Ele presta a sua palavra audivelmente a Deus. Mas Ele assim o faz para que aquela multidão que está ali possa crer que o Pai o enviou. Ou seja, Jesus está usando a própria oração para ensinar a multidão. Você entende por que crente tem que orar publicamente? Porque a oração pública do crente ensina. Você ensina seus filhos, mamãe. Você ensina seus filhos, papai. Quando você ora publicamente, você ensina eles com a palavra. Quando você ora publicamente, sabe, seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã da igreja que está passando por dificuldade, quando você ora em voz alta, para que ele escute, para que ela escute a sua oração, a sua oração está ensinando muito esse irmão, essa irmã. Não só está abençoando o seu coração, não é só uma forma de abraçar as pessoas, sem estar perto delas, é uma forma de ensinar o Evangelho. Por isso as nossas orações comunitárias, elas são feitas de maneira pública, para que as pessoas todas possam ouvir, e ouvindo elas possam dizer: sim, é isso. Elas possam dizer: amém, essa é minha oração também. A oração pública, ela não só nos presentifica diante de Deus, ela presentifica toda uma comunidade.
Olha como a oração comunitária ela é poderosa quando você, na sua casa, ora pela sua igreja. Mesmo que você esteja orando pela sua igreja, ainda assim a sua igreja não sabe que você está orando por ela. Mesmo que você tenha orado, mesmo que você tenha gastado os seus dias orando por ela, a sua igreja não tem como saber que você gastou a semana inteira orando por ela. Porque você não estava no secreto para saber que você estava orando pela igreja. A igreja só sabe que você ora pela igreja quando você publicamente ora pela igreja. Por isso que as duas orações são motivadas de uma maneira e por razões distintas. Quando você está no secreto, a sua motivação, ela obviamente não é uma motivação pública. Você não está orando porque você está diante de pessoas na sua igreja ali, orando e ensinando a palavra para as pessoas que estão ali, ou refletindo, confessando a sua fé diante das pessoas. É diferente. O último discurso de Jesus encerra com uma oração comunitária. Não é como uma oração privada, não é uma oração que ele não quer que os discípulos saibam o que ele está orando. É uma oração em que ele quer, deseja que seus discípulos participem dessa oração, que eles escutem essa oração e que eles sejam ensinados por essa oração. Essa oração, portanto, começa com Jesus ensinando aos discípulos a como orar por si mesmo. Ou seja, Jesus está mostrando para eles mais uma vez como é que se ora. Jesus já tinha ensinado os discípulos a orar. Quando eles pediram, Jesus nos ensina a orar. Eles não estão pedindo para Jesus assim, me ensina uma coisa que eu vou repetir todas as vezes. Ele está ensinando para eles exatamente como se deve orar, orando. Jesus não diz assim, que bom que vocês querem aprender a orar. Olha, vou lançar um curso online. E nesse curso online serão 7 aulas para ensinar você a orar. Você vai descobrir o que vai acontecer no final desse curso. As inscrições se encerram daqui a uma semana. Corre. Não é? Jesus não diz assim, vou fazer uma faculdade agora de teologia para ensinar você a orar. Jesus ele não diz assim, olha, a oração é assim, primeiro ponto, você faz uma abertura, eu já vi gente fazendo isso, né? A oração tem que ter essas partes todas, estabelece um monte de partes na oração, até chegar no finalzinho. Entendeu como é que é a oração? Não, Jesus não faz isso. Jesus, quando eles perguntam, me ensina a orar, Jesus ora. Porque ninguém aprende a orar, teoricamente. A gente aprende a orar como um passarinho aprende a voar. A gente não aprende a orar como a gente aprende os 4 operadores da matemática. A gente não aprende a orar teoricamente. A gente aprende a orar vendo outros irmãos orando. Por isso que quando os crentes se reúnem e oram juntos, todos estão aprendendo ali a orar. Uma igreja que não ora comunitariamente, meus irmãos, é uma igreja que não aprende a orar. Se nossa igreja não sabe orar, é porque nossa igreja comunitariamente não está orando. Porque a oração não se aprende a oração sozinho. Não se aprende a orar sozinho. Se aprende a orar comunitariamente na comunidade, fazendo parte da comunidade, envolvido com a comunidade. E mais, se aprende até mesmo a orar por si mesmo, comunitariamente, como Jesus ensinou aqui. Observe, Jesus não diz assim, Pai, é chegada a hora, o inimigo está furioso, então não permita que a lança machuque meu peito. Põe um escudo aqui para não sentir dor, Senhor. Na hora que os homens vierem para cima de mim, eu estiver com raiva, Senhor, queima a língua deles.
Não deixa ninguém em pé, Senhor. Todos aqueles que vierem me ferir, mata tudo, não sobra ninguém. E Senhor, na hora que eu estiver preso, manda o anjo me servir aqui um banquete, porque a comida de Roma é ruim pra caramba. Não. Observe a oração de Jesus. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Tudo aquilo que Jesus está pedindo, glorifica o Pai. Tudo aquilo que Jesus está pedindo para si mesmo, traz maior glória a Deus. Tudo que Jesus está pedindo para si mesmo, é aquilo que vai trazer mais glorificação de Deus. Ou seja, uma das perguntas que a gente deveria se fazer, todas as vezes que nós tivéssemos que orar por nós, comunitariamente, é se aquela oração que nós estamos fazendo sobre nós mesmos, ela vai trazer mais glória a Deus, se ela vai glorificar mais o nome de Deus. Mas aqui a gente precisa fazer uma nota de rodapé bem rápida. Por quê? É verdade que Jesus começa a oração orando por si mesmo, mas ele ora sobre coisas que você não poderia orar. Por exemplo, você não poderia dizer assim: glorifica teu filho, Jesus. Eita, imagina você no meio da comunidade, no meio da reunião da tua igreja de oração. Você está sob perseguição, ou pelo menos acha que está sob perseguição no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, seja lá onde for. Você sabe que o inimigo está furioso, e você começa a dizer: Senhor, me glorifica no meu trabalho. Faz com que aqueles inimigos todos sejam envergonhados. Glorifica teu servo, glorifica tua... Não é isso? Não dá para orar assim não, irmão. Não dá para você orar dizendo assim, ó. Por exemplo, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Ó, imagina, não dá para você fazer essa oração. Eu sei que você é parecido com Jesus, mas você não é Jesus, filho, calma. Então, a oração que Jesus faz é para ser imitada na sua essência, não no que Jesus está pedindo. Só Jesus pode fazer essa oração. Você não pode pedir para que Deus glorifique a Jesus, ou melhor dizendo, glorifique a você. Você não pode fazer essa oração como Jesus fez. Mas você pode fazer das orações por você mesmo orações que não sejam para a sua própria glória, para seu próprio louvor, que atendam única e exclusivamente os seus desejos. Por que não começar orando justamente para que tudo aquilo que Deus fizer traga mais glória ao Senhor? Então a oração que Jesus nos ensina é uma oração que nos descentraliza, mas ao mesmo tempo não nos descarta. A única coisa que a gente está dizendo é: Senhor, faça tudo o que o Senhor tem de fazer, para que o teu nome seja glorificado. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa oração, porque Ele costuma atender as orações. Ele costuma nos glorificar, glorificar o seu nome em nossos sofrimentos, em nossas dificuldades, em nossas decepções. A gente não consegue enxergar que os sofrimentos que a gente passa, que as perseguições que a gente enfrenta, que as lutas que a gente enfrenta, que tudo isso traz glória para Jesus. Então a gente não consegue ver na humilhação a maior glória de Jesus. Por isso a gente fica com raiva e quer usar Jesus para atingir aqueles que nos fazem mal. Mas observe o que Jesus faz. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Ou seja, toda a glorificação que Jesus pode fazer do nome de Deus está exatamente na obediência de Jesus a Deus o Pai. Segundo ponto,
Jesus não ora só por si, Jesus ora pelos 12, e aqui é só pelos 12. Depois ele vai orar pela igreja, depois ele vai orar pelo mundo, mas agora ele vai orar apenas para os 12. E essa oração começa, em primeiro lugar, dos versículos 6 a 10, Jesus dizendo a Deus quem são os 12. Ora, Jesus não sabia quem eram os 12? Ora, o Pai não sabia quem eram os 12? Por que Jesus está contando para o Pai quem são os 12? Porque não é para o Pai ouvir, é para os discípulos ouvirem. Os discípulos precisam saber o que Jesus está dizendo deles para o Pai. Os discípulos precisam saber o que Jesus pensa deles, o que o Pai pensa deles. Os discípulos precisam saber dessa conversa eterna entre o Filho e o Pai. Jesus torna pública agora a conversa interna do Pai e do Filho sobre os 12. Agora os 12 vão saber o que o Pai e o Filho falam desde a eternidade sobre eles. Então, do versículo 6 ao 10, Jesus informa quem são os 12. E dos versículos 11 a 19, Jesus faz 3 pedidos ao Pai pelos 12. Comecemos com o que Jesus diz sobre os 12. Então, nessa segunda parte da oração, Jesus começa dizendo: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ai, que coisa maravilhosa que a gente descobre nessa conversa entre o Pai e o Filho. Você só sabia, se você está lendo João, você só sabia de uma coisa. Você sabia que Deus tinha dado Jesus para você. Isso você sabe desde o início. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Você sabe desde o início que Jesus é uma dádiva do Pai para você. Mas agora Jesus está revelando que existe uma outra dádiva. Jesus está dizendo que os seus discípulos são uma dádiva do Pai para Jesus. Jesus está recebendo um tesouro, Jesus está recebendo um dom, Jesus está recebendo uma dádiva, Jesus está recebendo um presente. E esse presente que Jesus está recebendo do Pai são seus discípulos. O que está sendo revelado na oração de Jesus está sendo revelada na oração. Imagina, eles estão ouvindo a oração de Jesus e o primeiro ponto é o escândalo. Nós já somos do Pai. Nós pertencíamos a Ele desde o início. Desde toda a eternidade já éramos dele. O próprio Jesus está enfatizando isso com todas as letras. Ele está dizendo, porque são teus. Então Jesus recebe uma dádiva, Jesus recebe um presente. Então qual é a definição destes para os quais Jesus está devotando a sua oração agora? São um presente de Deus para a sua vida, são um tesouro que Deus deu para Jesus e diz: toma o meu tesouro, toma a minha preciosidade, toma o que é meu e que agora também é teu. Segunda coisa importante, observe, é por eles que eu peço,
Não peço pelo mundo, mas peço por aqueles que me deste, porque são teus. O que significa dizer que nós somos do Senhor? Significa dizer que fazemos parte dessa doação eterna entre Pai, Filho e Espírito. Somos parte da dádiva que estabelece o amor da Trindade, o amor entre as pessoas da Trindade. Você, quando ama alguém, você também presenteia esse alguém, porque o presente, a dádiva, é uma coisa gloriosa entre as pessoas que se amam. Veja, o que Deus está dizendo para Jesus não é o seguinte: meu filho, foi difícil construir esse mundo, a gente teve até que descansar no 7º dia. Foi difícil ter que encarar eles traindo a gente. É um pepino, eu sei, resolve lá. E disse, pronto, igreja é um pepino na mão de Jesus. Não, igreja é um pepino na sua mão. Você que não ama a igreja, você que detesta a igreja, o desigrejado, ou o igrejado que odeia a igreja, que não consegue explicar o porquê esse ódio não permite que ele saia logo de uma vez da igreja. Ele diz, eu não quero igreja, a igreja é uma porcaria, a igreja, as pessoas são todas falsas, todo mundo hipócrita, é isso, mas não consegue sair da igreja. Sabe aquela coisa que é o amor invertido? Não é que o Lewis fala do amor invertido? Essa coisa toda. Se ama sabendo de tudo que a igreja... Veja, não é disso que está aqui. Jesus não está recebendo um pepino de Deus para resolver. Resolve esse problema. Não. Jesus está recebendo uma dádiva, um tesouro do Pai. Na sequência, o que Jesus faz? Ele, na sua oração, diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, logo após Jesus dizer que os 12 são dádiva de Deus, e os 12 ouvindo, os discípulos melhor ouvindo, os 11, porque o outro já foi trair. Eles estão ali ouvindo Jesus dizer que eles são o tesouro que Deus entregou para Jesus. Jesus então ora por eles, pedindo ao Pai 3 coisas por eles. A primeira delas é a unidade. Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus quer que a comunidade dos discípulos se amem como o Pai e o Filho se amam. Ele quer que haja amor, entrelaçamento, unidade entre os discípulos, como há a unidade entre Pai e Filho. E Ele sabe que os 12 não vão conseguir isso sozinhos. Os 12 estão conseguindo viver juntos, unidos, porque Jesus está ali com eles. Mas agora Jesus vai aos céus, e Jesus está preocupado, porque se não estiver ali, se Ele não estiver lá, os 11 não estariam juntos, porque os 11 vivem em mundos completamente diferentes, são pessoas diferentes. Jesus é o vínculo que une aqueles 11. Jesus é o único vínculo que une aquelas pessoas. E Jesus sabe que se Ele for aos céus, a pergunta de Jesus é: o que vai mantê-los unidos? O Senhor. Ele pede então ao Pai que o Pai os guarde, que os mantenham unos, unidos. Então Jesus diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome,
nome que me deste. E Jesus disse: e eu os protegi, Senhor. Eu os guardei. Eles foram um só enquanto eu estive aqui com eles. Aí imagina alguém que na hora para e diz: eu tenho uma pergunta. Pois não, qual que é a sua pergunta? Você não está esquecendo de Judas, não? Ó, esse aí você não conseguiu proteger, não. Esse aí Satanás foi lá e você não protegeu ele. Você não defendeu ele. Você guardou os 11, mas deixou Judas, escapar. O que me garante que eu não vou ser um que vai estar escapando aí nessa história? Por isso Jesus já logo em seguida diz: exceto o filho da perdição, aquele que nunca foi pertencido pelo Pai, aquele que nunca foi propriedade do Pai, e que por não ser propriedade do Pai, além disso, era o filho da perdição, aquele para quem toda a história da traição de Jesus inevitavelmente aconteceria. Aquele que representa, atenção, todos nós, sem a graça de Deus. Judas é o exemplo típico do que é um ser humano sem a graça de Deus, sem os freios de Deus, sem a mão poderosa de Deus. Se você não contar com a graça de Deus, se você não contar com a mão poderosa de Deus, se você não contar com a graça e as misericórdias do Senhor, seu caminho não será diferente do de Judas. Judas está ali sempre como aquele sinal do que é uma pessoa sem a graça de Deus. Então a primeira coisa que Jesus pede ao Pai: mantenham-os, guarda-os em unidade, mantenham-os um só corpo. Por isso, meus irmãos, todo e qualquer movimento dentro de nossa igreja ou qualquer outra igreja que não promova a unidade não traz glória para o Senhor, não traz glória para Jesus. Uma das coisas mais difíceis na vida da igreja, meus irmãos, é a gente levar o prejuízo. A graça da unidade na igreja está exatamente em receber o prejuízo. Só quem ama a glória de Deus é capaz dessa humilhação, que é nada mais, nada menos do que receber exatamente o prejuízo, acolher o prejuízo. Erraram comigo, falharam comigo. Fica quieto, irmão. Fica quieta, irmã. É o seu testemunho, é a sua vida que fala mais do que a sua boca. Sua língua vai colocar você em apuros. Suas ações elas todas vão colocar você em apuro. Mas se você assimilar o prejuízo, você vai ver o que acontece, porque a sua história não será diferente da de Jesus. É a história de Jesus que deve modelar as nossas histórias. Assimile o prejuízo. Você vai dizer: mas o que me garante que vai dar certo? Olhe para Jesus. Deu certo? Ele assimilou o prejuízo, não assimilou? Ele não recebeu as nossas falhas, ele não recebeu as nossas, não foi imputado sobre ele os nossos erros, os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele abriu a boca. Fecha a boca, meu irmão. Fecha a boca, minha irmã. Seja fiel ao Senhor. Ame a sua igreja. Se dedique a ela. Faça o seu trabalho. É assim que a unidade de Deus é mantida na igreja. É assim que a unidade e o amor são exemplificados na vida da igreja. Se todos nós agirmos assim, meus irmãos, nós vamos ver a glória de Deus. E Deus, portanto, o Pai, recebe a oração de Jesus. A oração de Jesus é uma só: Senhor, mantenha-os unidos. Segunda oração de Jesus:
Dos versículos 13 a 15. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. A segunda oração de Jesus para os seus discípulos, para os 12, é uma oração de livramento. Ele não só pede para que a igreja permaneça unida, não pelos esforços da igreja, mas pelos esforços divinos. É pela ação divina que uma igreja se mantém unida. Porque nós, meus irmãos, nós podemos fazer tudo, nós temos tudo para fazer isso aqui, tudo dá errado. Não é? Todo mundo junto aqui tem todas as capacidades possíveis e não precisa fazer faculdade para isso, não precisa fazer curso online para isso. Mas todos nós temos aqui todas as capacidades para estragar tudo isso aqui. Mas por que a gente não consegue? Porque a unidade dessa igreja não é obra de um pastor, não é obra de um presbítero, não é obra de um diácono, ela é obra do Senhor. Deus trabalha na unidade da igreja. E aí Ele vai tratando o nosso caráter. Trata o caráter do diácono, da diaconisa, do presbítero, dos membros da igreja. Vai tratando todo mundo. Não tem ninguém, não pense você que você está numa igreja onde as pessoas são tratadas por Deus, meus irmãos. Então ninguém escapa aqui, tá certo? Uma igreja que cultiva disciplina, que cultiva essas coisas, né? Ela é uma igreja que quer saúde. E a saúde é isso. Saúde é Deus tratando todo mundo. E a gente é tratado. E aí a gente vê o tratamento de Deus. E dali a pouco a gente vê Deus e a sua glória sendo manifestada. Porque irmãos e irmãs que passam por dificuldades, superam essas dificuldades, estão ainda permanentes na igreja, estão firmes na igreja e continuam dando frutos. E quem é envergonhado? Satanás. Porque Cristo sabe que o maior inimigo da igreja é Satanás. É o diabo que vai trabalhar contra a unidade da igreja. É o diabo que vai trabalhar contra a unidade dos discípulos. E ele não só vai trabalhar contra a unidade, ele vai trabalhar contra a igreja, vai perseguir a igreja. Por isso, meus irmãos, aqui na nossa igreja é proibido cristãos discutirem política. Não se discute política em nossa igreja. Você nunca viu aqui nenhum presbítero, você nunca viu aqui nenhum pastor subir em púlpito para falar qualquer coisa sobre política. Não discutimos política. Agora, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem sua posição, quando você estiver lá na lanchonete, se estiver reunido com seus irmãos na igreja, quer discutir política, pode discutir à vontade, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua maneira de enxergar a política, mas uma coisa essa igreja ensina, que o reino de Deus possui um rei, possui um ordenamento, possui uma missão, e somos estrangeiros aqui. Isso significa que não importa qual seja o seu movimento político, não importa qual seja o seu envolvimento político, se você é um cristão, não importa da direita ou da esquerda, você vai ter o seu dedão apontando lá, olhando para as escrituras e dizendo: isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Por isso nenhum cristão vai sentir a vontade em nenhum partido. Agora, se você quer mesmo influenciar politicamente este país inteiro com o reino de Deus, não é entrando na política, é evangelizando. É assim que a gente se torna maioria. A gente se torna maioria pregando o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é isso. É o trabalho da pregação, do ensino do reino de Deus. Então, meus irmãos, todas as vezes que a gente se perguntar qual é a luta da igreja contra o diabo, não é uma luta política, é uma luta de pregação. Você vai ver como o diabo trabalha para a gente ficar quietinho, para a gente não pregar o evangelho, para a gente abandonar o essencial. Dali a pouco a gente está pregando outras coisas. A gente não fala do evangelho, a gente está falando só de outras coisas. Os irmãos a gente tem saudade da discussão calvinismo e arminianismo dentro da igreja. Eu já estou com saudade dessa discussão, meus irmãos. Olha, eu nunca pensei que um dia eu pudesse dizer isso. Eu odeio essas discussões, acho elas infrutíferas. Mas olha, eu estou com saudade do tempo que os irmãos discutiam doutrina, discutiam teologia. Até tinha que chegar, irmão, vai devagar, porque quase a cadeira está voando aí, maneira.
mas estão discutindo doutrina. Maravilha, amém. Nunca mais, meus irmãos, eu vou brigar com as pessoas quando estiverem discutindo doutrina. Aprendi a história. A pior discussão que pode acontecer na vida de uma igreja é a discussão política. Porque o diabo, ele sim é o inimigo da igreja. E ele vai fazer de tudo para dividir uma igreja, para polarizar uma igreja. Porque ele sabe o quanto uma igreja dividida, ela é uma igreja que não prospera. Em nenhum momento estou dizendo que você não deva ter suas posições. O que eu estou dizendo é que existe uma posição sua no mundo, que é maior do que todas as outras posições que você tenha nessa vida. Você é um cristão, um filho de Deus, um estrangeiro, em terra estranha, em peregrinação, rumo aos céus. Nunca esqueça sua identidade. Você pertence ao reino de Cristo Jesus. Você é um súdito de Jesus. E por fim, Jesus encerra pedindo ao Pai santidade. Versículo de número 16 em diante. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O que isso significa? Que Jesus ora para que a sua igreja seja santa. A santidade não é uma opção na vida do cristão. Não existe um único cristão que não se sinta constrangido diante de Deus e que não esteja diariamente se perguntando: Senhor, como que eu posso crescer no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento de Ti? Eu sou um ignorante. Me ensina da Tua Palavra. Todo crente se sente inadequado. Todo crente, quando lê as Escrituras, diz: eu estou tão longe. Todo crente que olha para Jesus diz: Senhor, eu sou uma droga. Mas todo crente diz: Senhor, eu não quero permanecer uma droga. Eu não quero permanecer essa porcaria de gente que eu sou. Não tem um crente que olhe para os seus pecados e diga: estou bem com eles. Eles me fazem um bem danado, me desestressam. Eu só vejo o crente estressado, justamente porque sabe que o pecado que entra como um pedinte e permanece como um tirano corrói a nossa espiritualidade. Todo crente que se perde na luta contra o pecado é um crente que encontra dificuldade de orar. Ele sabe que precisa orar, mas não consegue. Ele sabe que ele precisa da palavra, mas ele não consegue. Porque ele cedeu. Aí você me pergunta: Jonas, o que eu faço? Lute! Aí você vai dizer para mim: eu não tenho força. Lute! Aí eu vou dizer: eu não consigo. Eu vou dizer: lute! Aí ele vai dizer: mas eu não tenho força, você não está entendendo. Me arruma outra desculpa porque essa é muito fraca. Lute! Aí a pessoa fica em silêncio e diz: eu não consigo. E você vai ouvir mais uma vez: lute! E a pergunta é: por quê? Porque no dia que você se levantar, você não será como Judas. Você não é o filho da perdição. Você não está marcado. Você foi coberto pelo sangue de Jesus. Você foi salvo por Jesus. Você sequer pertence a si mesmo. Você é propriedade do Pai. O Pai é teu dono. Você pertence a Ele. E Ele deu você a Jesus. E os dois estão comprometidos a amar e cuidar de você. Tanto é que não deixou ninguém aqui sozinho. Mandou o Consolador para que você soubesse que todas as vezes que a palavra de Deus te disser: lute! E você não tiver força nenhuma. E você estiver tão fraco que não consegue sequer levantar. Ao levantar as suas mãos para lutar, você descobrir que agora você não está levantando as suas mãos sozinhas. As suas mãos têm as mãos de Deus.
Deus está te levantando, a graça de Deus está te fortalecendo. Eu não estou dirigindo a mensagem a discípulos que já venceram, eu estou dizendo uma palavra para discípulos que amam o Cristo que venceu. Não é você quem vence, é Cristo quem vence, é Ele quem vence o seu pecado, é Ele quem vence a sua fraqueza, é Ele quem vence a sua falta de fé. Ele é o vencedor, não é você que vence. Por isso eu estou dizendo, lute. Você vai ficar com medo das garras do leão, porque você acha que o leão vai livrar você dos outros, vai provocar mudança no seu cenário, sem mexer com você. E o leão não vai mexer em você para fazer uma cosquinha e dizer: ei, garotão, você é incrível. Não, ele vai transformar você, ele vai mudar você. Nenhum crente pode continuar a caminhada de trajetória aos céus sem a firme convicção de que o trajeto para o céu é um trajeto fortalecido pela transformação. O Evangelho é isso. É uma história de um Deus que desde a eternidade tem um povo, e entrega esse povo a Jesus. E Jesus é capaz de morrer por esse povo, salvar esse povo e garantir a jornada desse povo até os céus com base em oração. Jesus termina o seu discurso orando. Como a gente vai terminar a nossa pregação de hoje? Orando. Jonas, eu não tenho forças. Lute. Jonas, é muito difícil. Lute. Tá bom, Jonas? Como? Orando. Essa é a sua primeira batalha. Orar. Queria convidar você a curvar sua cabeça. E eu queria pedir que essa sua oração, que é em secreto, que não é uma oração pública, que você fizesse de você mesmo o tópico da sua oração. Ore por você. O que você quer pedir ao Pai por você? Em seguida, ore por aqueles que você ama. Ore por aqueles que você quer bem. Por aqueles que são os domésticos da fé. Pelos teus irmãos da igreja. Por aqueles que você talvez nem tenha amizade, porque não teve oportunidade ainda. Ou por aqueles que você teve oportunidade, mas não tem muita afinidade, mas que é seu irmão, sua irmã. Ore. É hora da gente orar por nós e por nossa igreja. Faça isso em oração.